Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 12 de maio, às vésperas de celebrar uma grande festa, a festa de Nossa Senhora, e justamente relembrando, trazendo para a nossa vida também essa presença amorosa de Maria. Bom, amanhã, dia 13 de maio, mas hoje, terça-feira, e vamos ver o que nos diz o Evangelho dessa terça-feira, então. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vai? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a injustiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já foi condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos esta leitura do Evangelho de São João. Agora começamos ontem, mas continuando o capítulo 16, que Jesus continua seu discurso de despedida, se referindo, se dirigindo, melhor dizendo, aos seus discípulos. E ele sabe que a hora da cruz está bem próxima, do sofrimento está bem próximo, e os apóstolos estão tristes, estão inseguros, cheios de medo. Eu comentava um pouquinho disso ontem, o medo que toma conta da vida dos discípulos e às vezes toma conta da nossa vida também. Por isso Jesus, ele procura consolar os seus corações. Ontem ele falava sobre a vinda do Espírito Santo. Vocês não estarão sozinhos. Então ele diz, agora vou para junto daquele que me enviou. E os discípulos enxergavam apenas a ausência, pensavam, como será a nossa vida sem Jesus? Como é que será a nossa vida sem Jesus? Mas o Senhor revela que a sua partida não é um abandono, é o começo de uma nova presença, de uma presença diferente. E Jesus afirma algo surpreendente naquele momento para os seus discípulos. É melhor para vós que eu vá. Como assim? Os discípulos ficaram tão atrapalhados que eles nem diziam nada. Esse como assim é eu que estou colocando, fazendo essa colocação. E humanamente isso parece muito estranho. Isso parece muito estranho. Como poderia ser melhor ficar sem a presença, essa presença visível de Cristo? Porque após a sua partida, viria o Espírito Santo. Jesus já explicou isso ontem, já falou isso no Evangelho de ontem. O defensor que permaneceria para sempre com a igreja, que permaneceria para sempre com eles. Então, antes, Jesus estava ao lado dos discípulos. Agora, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E o Espírito Santo não é apenas uma força, ou uma inspiração. O Espírito Santo é a presença viva de Deus conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa igreja, iluminando os nossos corações, fortalecendo todos os cristãos. E quantas vezes também, repito, como ontem, quantas vezes nós nos sentimos fracos na fé, temos medo, desânimo, ou o pecado, querem nos afastar de Deus também. Pode ser que o pecado entre pela nossa fraqueza humana, mas o Espírito é o Espírito que nos sustenta. Por isso Jesus fala, não é pela força de vocês que vocês vão vencer, mas pela força que vem do Espírito Santo. Então ele mostrará ao mundo o que é o pecado, disse Jesus, justiça e o julgamento. Aí ele vai dizer assim, o pecado maior é não acolher Cristo. Esse é o maior pecado, não acolher Cristo na sua vida. O mundo muitas vezes quer viver como se Deus não existisse. Prefere a aparência à verdade. O orgulho, a humildade, o egoísmo, ao amor. Mas o Espírito Santo, ele ilumina a consciência. O Espírito é esse que dá essa condição de iluminar a consciência e ele nos faz perceber quanto estamos longe de Deus. O quanto nós estamos distantes de Deus, afastados de Deus, e desperta em nós o desejo de conversão.
Esse Espírito Santo desperta em nós deve despertar em nós o desejo de conversão. O Espírito mostra também a verdade, a verdadeira justiça, na verdade, como Jesus disse, a justiça de Cristo que venceu pela cruz. O mundo pensa que vencer é dominar, é aparecer, é ter poder. Jesus, ele vence entregando-se por amor. Ele se entrega por amor. Então, a cruz que parecia derrota, ela se torna uma vitória em Cristo, por Cristo e em Cristo. E Jesus fala ainda algo sobre o julgamento. O chefe deste mundo vai ser condenado. E aqui está uma grande esperança para nós. O mal não tem a última palavra. O mal não tem a última palavra. O pecado, a morte e o sofrimento não vencerão para sempre. Podemos até estar caídos, mas não vamos vencer para sempre. Cristo já venceu e Cristo continua vencendo por nós. Mesmo que vejamos tanta violência, tanta injustiça, tanto sofrimento, sabemos que a vitória definitiva pertence a Deus. A vitória definitiva pertence a Deus. Por isso o cristão ele não vive no desespero, ele vive na esperança. Nós devemos viver na esperança. E hoje, nesse Evangelho, somos convidados a abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo. Talvez, muitas vezes, tenhamos tentado caminhar apenas com nossas forças e, por isso, nos cansamos com facilidade, nos cansamos facilmente. O Espírito é aquele que fortalece, que consola na tristeza, que ilumina na dúvida, sustenta nas provações. Então, viver na esperança é essa a palavra. Viva essa terça-feira na esperança. Deus está com você. E que o próprio Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.